Boa tarde, vamos ver se estamos já pelo Facebook do Como Cuidar Idoso. Vamos ver se já estamos com o Facebook do Dolce Vita Geriatria. Hoje estamos pelo Face. Então, quero dar uma boa tarde para todos. Estamos aqui hoje com a nossa nutricionista Karina Martelli, também com a enfermeira do Dolce Vita, minha irmã Juliana Bonella. Quem não nos conhece, nós somos de Santa Maria, uma geriatria que já está trabalhando 11 anos com o cuidado de idosos e, graças ao Covid, posso dizer assim, estamos nos reunindo semanalmente e compartilhando tudo o que sabemos, né, com as pessoas que estão em casa. Esse projeto já era um projeto antigo, que eu vinha engatinhando, mas ele não tinha esse formato de lives, e agora, neste momento, entra no formato de lives. Então, como eu sempre digo, da psicologia positivista, que eu uso muito, tudo tem o seu lado positivo, né? Então, o lado positivo foi isso, nós poder realizar coisas diferentes, expandir em outros cenários, né? Expandir nossos negócios. E imagina, que eu imaginei há 5 anos atrás, numa geriatria online, depois eu cheguei a pensar que isso não poderia, dei uma parada, e de repente isso está acontecendo conosco desde maio, do dia 13 de maio, quando a gente lançou nossa plataforma, comocuidaridoso.com.br. Tá bom? Boa tarde, Ká. Boa tarde, Karina. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, Ju. Boa tarde, Karina. Bem-vinda. Tá. Então, hoje falaremos de nutrição oncológica. Esse é um tema muito grande, como diz a Karina, né? Então, a gente dividiu ele. Semana que vem nós estaremos falando de novo, daí não só da nutrição oncológica, mas falando também da nutrição, acho que é administração de dietas e higienização de dietas. É um conteúdo que a Karina já falou gratuitamente, está dentro do Como Cuidar Idoso, que é um grupo fechado que nós temos de umas 3.000 pessoas, e está no material dela também, que já está falado, você pode ver, mais ou menos 1h30 ela explicou tudo isso deste material. Esse aqui é um livro que ela fez com todo carinho, nós também ajudamos a fazer toda a organização dele, é um sonho que a gente realizou, e que está na nossa plataforma, no comocuidaridoso.com.br/livros. Também tem o da Juliana, que é a parte da enfermagem, com todas as rotinas de cuidados, tudo que ela vinha explicando esses anos todos, desde 2016, nós vínhamos fazendo treinamentos online, né, presenciais, e nesses treinamentos presenciais nós tínhamos material, depois a gente aumentou esse material, melhorou esse material, e está disponibilizando ele também, este aqui, na nossa plataforma, Como Cuidar Idoso em Casa. E aqui tem uma parte muito legal, que é a história do Dolce Vita, né? Como nós nos construímos, como que nós trabalhamos com a nossa equipe, e tudo isso já está disponível para as pessoas. Hoje, vamos falar então cá, eu e a Juliana podemos fazer as perguntas, quase as mesmas perguntas que vocês vão fazer, vocês todos que estão nos assistindo, podem fazer as perguntas que quiserem. Eu até estava com o Arthur, que é o nosso suporte, ele está aqui agora, a gente mandou um e-mail para as pessoas que se cadastram conosco, que são pessoas que querem trabalhar conosco no Dolce Vita, ou que querem fazer treinamentos, e essas pessoas receberam um linkzinho desta live, né, que a gente está ao vivo, e eu estou esperando um pouquinho contando tudo isso para dar tempo das pessoas entrarem e assistirem ao vivo aqui, fazerem as perguntas para nós. Também devemos estar, Karina, em grupos de nutrição, que o Arthur pediu desde ontem, está pedindo autorização para entrar nesses grupos, para que nós possamos chegar, né, com o que a gente sabe a mais pessoas e contribuir, tanto com os nutricionistas quanto com familiares, e respondendo as perguntas de quem aqui estiver. Tá bom? Nesse momento, eu mesmo falava com a Ju ontem que nós podemos fazer algumas perguntas para a Karina, né? Algumas perguntas bem pessoais e, enfim, nós já passamos pela questão de termos um paciente em casa, que é o caso da nossa mãe, né? Que ela teve... O que ela teve, Ju? Fala aí. Teve um tumor no intestino. E aí a alimentação é bem restrita, né, Ká? Sim. E ela ainda tinha um diabetes e também mais algumas complicações. Então,
o que podia para o tumor não podia para o diabetes. E aí foi bem difícil a alimentação, ela emagreceu muito mesmo, emagreceu acho que 20 quilos em um mês. Nossa, eu não lembro. É, Meu até Deus. conseguir ajustar e ela poder comer algumas coisas, né? Uhum. Que esse alimento pudesse ficar, né? Liberando os nutrientes. Sim. Eu acho que até foi mais tempo que levou do que um mês. Mas, enfim, foi uma adaptação bem difícil. A gente passou. Tinha a Lu na época que nos auxiliava, porque a gente, tipo, Claro. tu saía de um lado e ia para o outro e tu não tinha onde chegar, né? Tipo, come isso, isso não dava com diabetes, isso não dava com intestino, isso não dava com a cirurgia. Isso. Então, era um Deus nos acuda, né? Ela tomou Sim. suplementação bastante tempo, Uma porque uma é, orientação não contempla a outra, né, Ju? Então, é sempre como eu digo, a gente tem que avaliar e a cada conduta específica para o paciente, vendo ele como um todo, né? Como esse bom exemplo, né, da mãe, além da questão do tratamento, além da questão que o metabolismo por si só modifica em decorrência, né, da tumoração, tem uma patologia de base que ela já vinha tendo, doenças crônicas, enfim, o diabetes em si, nesse caso, né, Ju? Então, uma orientação acaba. Nós temos que contemplar tudo, tanto a parte oncológica quanto a parte do controle glicêmico, até porque tem muitos protocolos que utilizam corticoides, e esses elevam a glicemia. Então, às vezes, a paciente ela não tem o diabetes por si só, a história prévia de diabetes, mas desenvolve durante o tratamento. Então, tudo isso nós vamos estar conversando hoje. Quem tem familiar em casa, quem tem dúvidas em relação, né, à nutrição oncológica, vem entrando conosco, que hoje nós vamos falar bastante sobre isso. Vou estar também sanando dúvidas. E aproveitando que a gente está no outubro, no mês de outubro, eu vou falar bastante da questão da prevenção do câncer de mama, alimentação saudável, estilo de vida, porque nós sabemos que são mudanças na nossa vida que previnem diversos tipos de tumores, inclusive o câncer de mama. Então, tudo isso a gente vai estar conversando hoje, né, em relação à alimentação, estilo de vida. Não sei se eu já posso começar falando disso, Gi. Já pode sim, na verdade já começamos, né? Eu gosto sempre de colocar um caso real, na verdade o caso real, porque algumas pessoas geralmente se identificam, né? Às vezes eu digo para o Arthur, ele está aqui, Arthur, coloca isso, falamos de uma pessoa com tumor do intestino, porque daí quem está buscando na internet, ele vai clicar tumor do intestino e vai vir um case. São esses cases que ajudam as pessoas. Na verdade, a gente pode contribuir com a nossa experiência deles acertarem aonde a gente acertou e de evitar, às vezes, os dramas que a gente, por falta de conhecimento, passou, né? Claro. Se identificam, né, Gi? Se Uhum. identificam com a história que a gente vai Uhum. estar falando, enfim, e orientando, ajudando, né, nesse momento que nós estamos distantes. Então, é importante a orientação. Qualquer dúvida, eu vou estar disponível também para a gente poder ajudar o máximo possível as pessoas nesse momento. Uhum. Então, assim, a gente introduzindo, né, pessoal, em relação ao câncer, né, o que é, introduzindo, por que se dá esse nome, né? Então, na verdade, pelo Instituto Nacional do Câncer, né, o INCA, o câncer ele é um conceito, um nome dado a um conjunto de doenças que têm em comum um crescimento desordenado das células, que podem invadir tecidos ou órgãos. Então, assim, a nossa célula não vai ser formada igual às outras, ela vai estar sendo formada diferente, digamos assim. Então, isso acaba ocasionando diversas transformações no nosso organismo. Para a gente ter uma ideia, em 2020, né, a estimativa de casos novos para câncer né, no mundo foram em torno de 66.280.
Então, assim, está crescendo cada vez mais, então a gente precisa se preocupar com isso, né? Antigamente, a maior taxa de mortalidade eram por doenças cardiovasculares, enfim, e agora cada vez mais tem se aumentado, né? O risco de mortalidade por câncer. Então, isso que a gente vai estar discutindo hoje, falando um pouquinho de prevenção, alimentação, estilo de vida, diagnóstico precoce, né? Para quanto mais cedo a gente identificar, descobrir que algo está diferente no nosso corpo, mais cedo a gente vai poder, então, chegar à cura. E o tratamento, com certeza, ele vai ser menos agressivo, né? Mais leve se a gente descobrir antes. Então, assim, ó, como a gente, né, as pessoas questionam muito a questão do o que causa, né? O que leva a isso. Então, o câncer ele tem fatores, pode ocasionar por fatores multifatorial, não tem algo assim específico. Falando em si do câncer de mama, né? Claro que existem os fatores genéticos, mas a maioria, 95%, ocasiona pelo nosso estilo de vida, né? Tabagismo, etilismo, alimentação, o nosso estilo de vida vai impactar bastante no surgimento de diversas doenças, inclusive o câncer, né? Então, o sedentarismo, a obesidade, alimentação rica em embutidos, industrializados, né? Nós consumimos muito sódio, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né? Alto consumo de sódio, carne vermelha, churrasco, enfim. Então, tudo isso é um fator de risco para diversos tipos de cânceres, né? Inclusive mama, estômago, esôfago, cólon, que é uma localização bastante comum que está ocorrendo, né? Os cânceres de intestino, pela nossa má alimentação, enfim, todos aqueles fatores que eu citei que podem serem prevenidos, né? A gente pode modificáveis, né? São estilos de vida que estilo de vida modificável, que nós podemos até devagarinho, né, mudando nossos hábitos, se alimentando melhor. E eu vou dar dicas aqui hoje, né? Então, sobre alguns alimentos que são importantes para nós estarmos nos cuidando mais. Então, né, como eu havia falado, nós estamos no outubro, né, no mês de outubro, e se ocorrem muitas lives, muitas campanhas, muitas orientações em relação ao câncer de mama, como prevenção do câncer de mama. Visto que, né, o Outubro Rosa, ele surgiu lá em 1900, né, essa conscientização, esse movimento, ele surgiu lá em 1990, né, foi criado na década de 1990, com o objetivo de compartilhar informações e conscientizar as pessoas, né? Conscientizar no sentido de fazer o autoexame, né? Frequentar o ginecologista anualmente, realizando, né, a sua mamografia ou ultrassonografia. Isso vale tanto, né, para a questão do câncer de mama quanto o câncer de colo de útero, que são tumores que, se identificar precocemente, nós vamos estar prevenindo, né, tratando de forma mais precoce, e a progressão, a mortalidade vai sendo, né, reduzida. Então, é importante a gente, né, fazer o autoexame, se cuidar, frequentar o médico. Todos esses fatores, né, se falam, né, também a questão da alimentação saudável, nesse programa, né, nessa campanha, como uma conscientização mesmo, né, para as pessoas procurarem os serviços, para as pessoas, né, terem um diagnóstico precoce, aumentando a chance de cura. A questão, né, falando mais da minha área, né, a questão do estilo de vida, da alimentação, são bastante importantes, né, cada vez mais a gente vê que o fator de risco, né, se a pessoa é tabagista, se a pessoa tem um estilo de vida sedentário, está sobrepeso, não que, assim, diretamente pode ocorrer, mas as chances são maiores. Por quê? Porque na obesidade, né, como a gente sabe, a gente produz mais glândulas, né, gorduras, tecido adiposo, e isso eles são inflamatórios. Então, na verdade, a gente acaba produzindo mais inflamação no nosso corpo, e isso pode ocasionar diversas doenças, inclusive o câncer. Então, a obesidade é um dos fatores. Então, falando um pouquinho de ações, né, que a gente pode estar realizando
como prevenção do câncer de mama e diversos tipos de outros tumores, que eu vou estar citando também aqui. Em específico, o câncer de mama, um fator, uma prática que é como uma prática protetiva, preventiva, é a amamentação, né? Então, tanto para a mãe quanto para o bebê, amamentar, ele por si só é um fator protetor para o câncer de mama. Além do que eu já havia falado, né? A questão de frequentar o seu ginecologista ou mastologista anualmente, realizando os exames, né? Os exames necessários, ultrassonografia, mamografia, para a gente poder, né, o quanto antes descobrir. O autoexame também, que eu havia falado, né? E alguns fatores nutricionais que são muito importantes, né? Que a gente não pode esquecer, é a questão de uma alimentação saudável desde o início da vida, né? Desde a infância. A questão do estímulo da criança, adolescente, até a vida adulta, do consumo de vegetais, né? De alimentos assim, os mais coloridos, eu falo, e variados possíveis. Né? A questão dos vegetais, dos legumes, das frutas. Por quê? Por que eu falo coloridos, variados? Porque quanto mais colorido for o nosso prato, mais variado for os legumes. Um dia eu vou comer a cenoura com a beterraba, outro dia eu vou consumir o brócolis com o chuchu, outro dia a abobrinha com a berinjela e com a moranga. Por que coloridos? Porque cada um tem um fitoquímico específico que vai ajudar o nosso corpo, vai ser assim importante para algumas funções do nosso corpo. Então, por isso que é importante não ter a monotonia alimentar, né? Então, cada vez mais variado esses legumes, variados esses vegetais, as frutas, cada uma tem uma importância no nosso organismo, né? Então, assim, citando especificadamente, né, só para a gente poder entender o que é isso que eu estou explicando, por exemplo, né, os legumes e frutas alaranjados, eles são ricos em carotenoides, são ricos, né, nesse fitoquímico que são os carotenoides, eles previnem diversos tipos de tumores, inclusive tumores de mama, e ajudam para a visão, ajudam também para a pele, né? Então, citando, por exemplo, né? Deixa eu te perguntar, fazer uma pergunta de público geral aqui. No caso dos carotenoides que tu falou, qual é a frequência para as pessoas comerem, por exemplo, os vermelhos? Tipo, seria diariamente, assim, para ser o ideal, ou 3 a semana? Como é que é essa frequência? Assim, Gi, na verdade, claro, como eu estava explicando, cada um tem uma importância. Então, na verdade, assim, ó, quais que nós temos que consumir mais vezes nas semanas, que, assim, ó, especificadamente importantes para prevenção, tratamento, né, de câncer? Que são os verdes escuros. A verdes crus. São os verdes escuros. A verde escuro. Uhum. Todos os dias uma porção ou de brócolis, né, ou couve, né, couve refogada, enfim, são importantes porque eles têm uma substância bastante protetora, né, esse antioxidante bastante protetor contra, né, diversos tipos de cânceres, e também durante o tratamento ele aumenta a imunidade. Então é importante os verdes escuros, né, claro, quanto mais variado, melhor, porque o tomate tem o licopeno, né? Então, ele é importante, ele tem esse fitoquímico que é importante para a prevenção do câncer de próstata, é importante porque aumenta a imunidade. Então, assim como o tomate, como todos os outros avermelhados, né? Então, é importante que sejam, assim, ó, 3 porções coloridas por dia. Um laranja, um roxo, uma beterraba, ou de sobremesa uma uva, ou um suco de uva integral, natural. E um vermelho, né, que pode ser o tomate ou alguma outra fruta, uma melancia de sobremesa, e os verdes como as verduras, né, as verduras, e que são importantes também porque eles são ricos em fibras, Então, esses alimentos, eles vão estar também regularizando o nosso intestino, que é um fator protetor também contra diversos tipos de câncer, que é o hábito intestinal regularizado. E falar nisso, agora eu lembrei de uma coisa, porque se eu começar a entrar nessas perguntas mais específicas, até as que a gente tem, né, na verdade, em mente ou na família, como hoje em dia nós, além de estarmos intermediando isso, somos familiares de pacientes oncológicos, né?
Então, a gente tem essas dúvidas, e eu lembrei de pedir para o Arthur, bota do workshop ali, por favor. Qualquer pessoa que esteja vendo depois essa live ou hoje mesmo, em algum momento, eu vou pedir para o Arthur colocar ali, a Karina vai estar disponível mais de 3 horas no dia 11 de novembro para responder exatamente isso, independente, vocês podem mandar mensagem para ela a qualquer hora, mas ela vai estar explicando só isso, pacientes oncológicos, no dia 11 do 11, tá? Eu acho que é 19 horas às 23 horas, algo assim, é bastante tempo, eu vou estar junto, ou a Ju vai estar junto, ou mais nós. Então, é isso. Não fiquem com dúvidas, eu quero dizer que hoje o nosso tempo é curto, né? A Karine está começando a falar, já estou pensando na live que vem, do tipo, meu Deus do céu, nós temos todo o mês né, da prevenção, tem um monte de coisa para falar, a gente pode seguir na semana que vem, enfim. Claro. E já passaram 23 minutos, né? Então... Isso, e assim, como eu amo muito o assunto, tem muita informação, muita informação. Então, esse workshop vai ser, assim, ó, muito legal, gente. A gente vai poder estar sanando as dúvidas, porque, assim, eu estou falando global e, assim, pincelando mais a questão do câncer de mama. Mas, para cada tipo, tem uma dietoterapia específica, o controle dos efeitos colaterais decorrentes da quimioterapia. Então, o assunto é amplo mesmo, mas eu fico à disposição. Vou aproveitar para perguntar, já que estava falando de alimentação, explica um pouquinho sobre a questão dos alimentos que são, tipo, abertos. Abre o leite, toma esse leite, esse paciente não usa mais. Então, não é assim, ele pode tomar amanhã. Não. Então, esses produtos que são industrializados, né? Na verdade, seria... Assim, ó, Ju, como, né, esses pacientes, né, a maioria deles realizam tratamento quimioterápico e muitos têm neutropenia, plaquetopenia. O que é isso, né? As defesas corporais, elas acabam ficando mais sensíveis, reduzindo mesmo as defesas corporais. Então, nós temos que cuidar muito a alimentação, os produtos que a gente compra no mercado, os industrializados, e o método de conservação e higienização dos mesmos, porque a gente sabe que o alimento ele é uma porta de entrada para diversos tipos de contaminação, bactérias, micro-organismos, enfim. Então, o que a Ju comentou é bem importante, porque assim, ó, principalmente, né, os alimentos de origem animal, leite, carne, leite e derivados, leite, iogurte, requeijão, margarina, alimentos frios, assim, que nós temos que conservar sob refrigeração. É importante, né, durante o tratamento, para evitar que ocorra muita redução das defesas corporais, comprar o mais da embalagem mais individual possível, né? Um alimento assim, ó, que não seja reaproveitado muitas vezes. Sempre comprar, por exemplo, a caixinha de leite com a tampa, não que corta, porque ele fica exposto dentro da geladeira, bem fechado dentro da geladeira, e sempre consumir, né, no dia, né, ou de preferência, né, sempre o mais rápido possível, para que a gente não reaproveite esse alimento, visto que tem um risco grande de contaminação por ser laticínios. Sempre eu oriento que consuma e compre, né, o leite pasteurizado, né? Evite alimentos fermentados, bebidas lácteas fermentadas com lactobacilos vivos, porque tem um risco maior de contaminação. Tem riscos, né, de contaminação por translocação bacteriana, dependendo do tipo de tumores hematológicos, a gente cuida mais, né, porque tem um risco maior de neutropenia, neutrófilos baixos, plaquetas baixas. A questão, né, dos alimentos, né, como a Ju falou, na hora da compra no mercado, é importante que a gente organize a nossa compra para que deixe, né, as carnes, os pescados, os alimentos frios por último, para colocar no carrinho, né? E coloque primeiro os amidos, as farinhas, o arroz, né, os alimentos secos, para que a gente, né, chegue em casa e imediatamente conserve esses alimentos que necessitam de conservação. Em relação a carnes, né, sempre é importante, eu sempre oriento que seja a carne bem cozida, bem assada, bem grelhada ou bem frita, né? Não seja uma carne mal passada pelo risco de contaminação. Ovo também, sempre bem cozido ou bem frito ou no na forma de omelete.
E a questão, né, dos condimentos, requeijão, margarina, evitar o máximo possível de embutidos e esses condimentos que sejam menores, né, que sejam embalagens pequenas, sempre cuidando da validade, higienizando a embalagem antes de guardar, porque tem o risco, né, a gente sabe que os estoques nos mercados têm muita fragilidade, risco de muita contaminação, então nesse sentido é importante a gente cuidar. Qualquer coisinha, Ju, vai me interrompendo que eu vou Dá para falar também sobre as frutas, né? Elas devem ser descascadas. Isso, Ju, as frutas, né? Então, as frutas, elas devem ser, dependendo, né, da situação, no sentido assim, ó, paciente muito neutropênico, neutrófilos muito baixos, plaquetas muito baixas, né? Então, além de desinfectar bem a fruta, eu ainda oriento elas serem bem cozidas, né? Mas, dependendo se o paciente está com as defesas boas, fez o tratamento, está bem em casa e a gente precisa consumir um alto índice de frutas, verduras e legumes no momento, né, em que a gente está em tratamento, justamente, tanto para prevenção quanto para tratamento, é importante, Ju, que essas frutas sejam bem desinfectadas, né? Então, eu sempre oriento seja, né, em água potável, né, 1 litro de água potável para 1 colher de sopa de água sanitária, né, em torno de 15 a 20 minutos, né, colocar essas frutas imersas na água, higienizar bem para depois, né, descascar e consumi-las. É importante também que né, o consumo dessas frutas sejam, né, como eu falei anteriormente, bem variado, bem colorido, para que a gente, né, distribua o máximo de antioxidantes possíveis, porque quanto mais a gente consumir esses antioxidantes, mais o nosso corpo vai estar protegido e menos efeitos colaterais esses pacientes vão ter. Então, a desinfecção da fruta é muito importante, né? Claro que dependendo, né, como eu falei, dependendo da situação do paciente, cada caso é individual, né? É necessário somente desinfectar a fruta e as verduras e os legumes e consumi-los in natura, né? Então, nesse sentido. Falando um pouquinho ainda de prevenção, né, Ju, a questão do estilo de vida, como eu havia falado, o nosso intestino ele tem que estar regularizado, sabe? Então é importante que o hábito intestinal ele seja frequente, porque a nossa microbiota intestinal ela tem que estar saudável. Quanto mais, né, os congressos têm mostrado que o nosso intestino, o intestino é o nosso segundo cérebro. Então, ele precisa estar, né, bem saudável, a ingestão hídrica adequada, né, água pura, né? Eu oriento também os pacientes a saborizar a água, porque às vezes é muito difícil de consumir, eles têm um gosto, a água às vezes fica pesada de engolir com o tratamento quimioterápico, um gosto metalizado, então a gente saboriza a água, a gente orienta, né, pedacinhos de gengibre, limão, morango, algumas especiarias para melhorar o sabor da água e estimular a hidratação nesse momento. Né, a gente acha que 2 litros de água é o suficiente para todas as pessoas, assim. Não, cada pessoa tem uma necessidade hídrica individual, né, dependendo da sua situação clínica, doenças crônicas, pacientes cardiopatas, pacientes renais, às vezes tem restrição hídrica. Então, como a Ju falou no início dessa live, a gente tem que levar em conta as patologias prévias, não só a quimioterapia, não só, né, a patologia ali daquele momento, aguda, né, só o câncer, só o tratamento do câncer, não, outros fatores. Então, a questão do individual é bem importante. E o nosso intestino tem que estar bem saudável. Além da água, é importante a fibra, né, então, o estímulo, né, do consumo de alimentos integrais, alimentos ricos em fibras, para a saúde intestinal, para controle de glicose, para controle de gordura. Então, quanto mais integrais, melhor, né? A questão das fibras, dos farelos, tudo isso a gente incentiva e é um fator protetor tanto para o câncer de mama quanto para cânceres intestinais, do trato gastrointestinal. Então, voltando, né, um intestino saudável, regularizado, ele previne diversos tipos de doenças. Então, isso é bem importante. A questão da ingestão hídrica, falamos, né, das fibras, a questão, né, de desestimular, ou assim, ó, claro que a gente nunca mais vai consumir industrializado, nunca mais vai consumir embutido, fast food, não.
mas ter um controle disso, né? A frequência, porque a gente sabe que esses alimentos têm bastante sódio, conservantes, aditivos que são altamente cancerígenos. Então, nesse sentido, que é importante o controle, o equilíbrio, né? Não que é proibido consumir, mas a gente tem que cuidar, porque pode causar diversos tipos de doenças, né? A questão também, falando um pouquinho, né, de outro fator que é protetor contra, né, câncer de mama, é a gente ficar ligado na nossa taxa de vitamina D, né, fazer o exame, ver como é que está a nossa taxa de vitamina D. A vitamina D adequada, ela é um fator protetor contra o câncer de mama, já tem estudos mostrando. E como prevenção, né, nós temos que se expor ao sol nos horários indicados, né? A exposição solar é importante para a absorção da vitamina D no organismo, né? Não adianta a gente só consumir fontes de vitamina D, que são os laticínios, fígado, os pescados, peixes, atuns, sardinha, salmão, e não se expor no sol, né? Então, claro que a gente não vai se expor nos horários que são mais delicados, né? Nos horários ali do meio-dia, 1 hora, que então, né, vai ter risco para outras doenças e outros tipos de cânceres. Então, é importante a vitamina D, que a gente esteja, assim, realizando os exames, vendo se estão adequadas as taxas de vitamina D. Também é muito importante, né, quanto mais, Ju, a gente poder ter acesso a alimentos orgânicos, né? Os alimentos do mercado, né? Então, as frutas, os legumes têm muitos, né, agrotóxicos, tem muitas substâncias, já é comprovado que, então, é um fator de risco para diversos tipos de tumores. Então, quanto mais orgânico, melhor. Né? Eu sempre incentivo os meus pacientes podendo fazer a sua horta, né? Frequentar a feira, né? É importante, tendo acesso a alimentos mais orgânicos, que às vezes são muito mais também econômicos, né? E a gente vai estar tendo em casa um produto mais saudável, mais completo, isento, assim, desses agrotóxicos. Então, isso é importante. Falando um pouquinho, né, dessas condutas em relação à alimentação saudável, a questão do consumo de carne vermelha, né? Se fala bastante disso, né? Tanto para prevenção de câncer de mama quanto tumores gástricos, né? Sim, já é comprovado, nós temos que equilibrar, não que seja restringir o consumo de carne vermelha, mas limitar 3 vezes na semana, né? Porque a carne vermelha ela tem mais um risco maior de prejudicar a nossa digestão, né? Ela é mais agressiva para o trato gastrointestinal. Então, nesse sentido, como prevenção, a gente limitar o consumo da carne vermelha, do sal, né? O excesso de embutidos, como eu falei, enlatados, porque tem muito sódio, os defumados, né? A gente acaba consumindo muitos alimentos defumados, então isso também é um fator de risco para câncer. E as bebidas açucaradas, né? Nós temos que limitar o consumo, né, de refrigerantes, sucos industrializados, preferir o suco natural da fruta mesmo. E além do suco natural, eu acabo orientando mais o consumo da fruta e não do suco da fruta. Porque para fazer um suco de laranja, a gente acaba retirando toda a fibra dela, né? A gente vai usar a frutose, a gente vai utilizar o açúcar da fruta. Mas os talos, né, a parte branca que tem a fibra, que é saudável para o nosso intestino, nós vamos estar deixando de fora. Então, é importante não só, né, claro, que entre um refrigerante, um suco natural, mas a importância do consumo da fruta, né, do aproveitamento da fruta. Então, isso é bastante importante também. Os alimentos processados, né, como eu havia falado, nós temos, né, que limitar também o consumo. Sabemos que a prática, né, de fumar, o tabagismo, ele está interligado a diversos tipos de cânceres, a maioria, não só câncer de pulmão, como a gente acaba, né, imaginando, é só pulmão. Não, é diversos tipos de câncer, tanto de cólon, tumores de próstata. Então, o tabagismo, ele é agressivo, né, para diversas doenças, inclusive diversos tipos de câncer. Bom, falando um pouquinho, né, da questão de ter o peso adequado. O peso adequado principalmente para prevenção de tumor de mama, porque a gente sabe, né, os estudos têm mostrado
que é a obesidade, a adiposidade, né? Então, né, aquela gordura abdominal, ela é um fator de risco forte para câncer de mama. Por quê? Porque quanto mais a gente tem, né, o tecido adiposo, a gordura corporal, a gente vai produzir mais hormônios, né? Então, e esses hormônios, eles acabam, o que, né, são os mais produzidos é o estrogênio. Então, em excesso, essa produção de estrogênio, ela pode se multiplicar na glândula mamária, e isso causando, né, esse crescimento desordenado das glândulas mamárias, e isso causando o câncer. Então, é importante, né, a questão do peso adequado, da prática de atividade física, né, a questão, né, não só a gente ter um peso adequado, né, como a gente fala, índice de massa corporal, peso para altura adequado, não, mas a questão da gente estar bastante, assim, preocupado com a taxa da gordura, massa gorda, né, porque às vezes a gente tem uma falsa magra, a gente tem uma pessoa que, né, tá com o IMC adequado, mas tem bastante gordura corporal, e isso influencia na questão, né, da produção de hormônios, inclusive estrogênio. Então, é importante isso também, a gente está lembrando. Ah, tem uma pergunta aqui, eu quero dar boa noite. Dá boa noite aí pro pessoal do Insta, porque tu está no IGTV ao vivo. Boa noite, pessoal. Sabe quem está ali? A enfermeira Ju, que esteve conosco. Neida, boa noite, obrigado pela presença. A gente está pelos canais do Facebook, tá? Então, se quer ver uma imagem bem legal, tem que entrar no Facebook, que vai ficar melhor um pouco a transmissão, tá bom? E tem a pergunta da Ledi aqui, a Ledi até que trabalha conosco, né? Para desinfectar a fruta, ela pode ser lavada com água e sabão ou só com água sanitária? Eu não vi se tu já respondeu isso. Gi, não, mas não tem problema. A gente falou um pouquinho sobre isso antes, mas assim, ó, essa pergunta ela é bem frequente, assim, os pacientes, Nutri, mas eu higienizei com uma escovinha, com detergente, é suficiente? Não, não é suficiente. Não tem necessidade de utilizar esponja, não precisa. O que nós temos que cuidar? Né? Na hora, por exemplo, assim, ó, de desinfectar, temos que desinfectar a fruta que vai ser consumida no dia, né? Essa desinfecção, ela vale até 6 horas, por exemplo, assim, então eu fiz 9 da manhã, então, né, 10, 11, 12, então até ali o final da tarde, essa pessoa tem que consumir essa fruta de preferência. Higienizou uma vez, não precisa higienizar de novo. Então, acaba que o pessoal pergunta, tá, Nutri, mas o mamão eu higienizei, eu cortei e sobrou. O que eu faço? Né? Então, é importante, né, conservar, pode conservar na geladeira, né, em pote de vidro, pote de plástico bem fechado, e consumir, né, até o outro dia, no máximo até o outro dia bem fechado. E não desinfectar novamente, porque senão nós vamos estar intoxicando esse produto que já está cortado, já está aberto. A questão da água sanitária, sim, ela é suficiente. Então, nós vamos colocar a fruta, né? O que eu estava falando do cuidado da fruta, ela tem que estar bem fechadinha. Quando eu vou tirar o cacho, né? Tirar a banana do cacho, ela não pode estar descoberta. Isso a gente tem que cuidar na hora de fazer a desinfecção. Então, coloca ela bem coberta, bem fechada, em 1 litro de água potável, fervida, filtrada ou comprada, né, mineral, para 1 colher de sopa de água sanitária. Me perguntam, Karina, pode ser os produtos específicos para desinfecção? Pode também. Né? A água sanitária, a gente fala que é um modo mais prático, que a gente tem em casa, né, acessível. Então, a gente coloca a fruta ali, então, 15, 20 minutos no máximo, ela vai estar pronta para consumo. Pode a ela depois, em água potável, né? Secar e, né, consumir. Isso que eu ia perguntar. Enxagoa? Enxagoa. Enxagoa e seca. Fica muito a critério, porque assim, ó, tem os pacientes muitas vezes falam, Karina, mas ficou, desinfectei e ficou cheiro. Não precisa, não é obrigado a enxaguar, mas tem pacientes que preferem pela questão, né, do cheiro, enfim, mas não é uma obrigatoriedade. Então, eu compro umas maçãs hoje. Eu vou fazer a desinfecção de todas. Amanhã eu vou comer, eu vou fazer de novo? Não, Ju. Então, é uma vez. A gente faz uma vez, de preferência assim, ó.
fazer no dia que vai consumir. Por exemplo, não todas as maçãs tu faz hoje, entende? Ah, eu vou consumir 2, sabe? Então, só daquelas, né? Fazer no dia que vai consumir. E aí não refazer de novo, né? Uma vez, claro, se tu fez em grande quantidade, vai estar né, bem preservado, bem fechado dentro da geladeira, mas não refazer. Fez uma vez, cortou, ou enfim, mesmo se não cortou, a gente não desinfecta de novo. Tá? Tranquilo. Bom, Ju, tem alguns alimentos que eu vou citar, que a gente fala assim, que são 10 alimentos assim que são potencialmente protetores, que todos nós devemos consumir, né? Tanto para prevenção de câncer de mama, como a gente está falando bastante de câncer de mama mais específico, mas para tudo, para todos. Então, citando um pouquinho, eu vou explicar um pouquinho de cada um, para a gente entender a importância desses, né? Então, se fala muito das frutas, né, de cores mais avermelhadas, mais arroxadas, então elas são importantes, sim. O consumo mais frequente, né, de frutas, né, como, por exemplo, açaí, uva, morango, pitanga, que são as frutas que a gente chama da família das berries, né, que elas têm um componente, um fitoquímico bem importante, porque ele tem um potencial anti-inflamatório no nosso organismo, então ele vai nos proteger. Então é importante sim, né, tanto para a questão de prevenção, como já durante o tratamento, porque vai estar aumentando a imunidade desse paciente. Então, ele combate o estresse oxidativo e tem esse potencial de proteção. Pitanga, açaí, amora, cereja, morango, enfim. A questão só complementa a questão do açaí, que não é esse que a gente compra ali na lojinha. Isso, Ju, bem lembrado. Não, então tem que ser o açaí, né? Tem que ser o açaí natural mesmo, né? Até de repente, se a gente não tem acesso, né, à fruta, as polpas no mercado podem ajudar, mas de preferência, né, que seja a fruta mesmo, né? O suco, enfim, mas que esteja aquele potencial, aquele antioxidante presente na fruta. Outro detalhe importante é a questão de ervas e especiarias, né? Porque elas têm diversas substâncias fitoquímicas, né? Como, por exemplo, já tem estudos mostrando que o orégano, né? Ele tem uma prevenção pela questão do antioxidante que ele possui, o gengibre, manjericão, salsa, em específico a cúrcuma, né? Então, quem é meu paciente conhece que eu estimulo muito a ingestão de cúrcuma, que é o açafrão, que é aquele amarelinho, aquele tempero amarelo, que nós podemos colocar no arroz, numa carne, na sopa. Tem pacientes que até colocam em cima de frutas, né? Então, porque o gosto dele, ele não é tão... não fica um gosto diferente, assim, na boca. E ele é altamente protetivo, assim, tanto durante o tratamento, quanto como prevenção. Ele aumenta a imunidade, ele ajuda, já tem estudos mostrando que a cúrcuma, né, ela potencializa o efeito da quimioterapia, então ela ajuda na questão de sobrevida de pacientes, então ela é importante. E os temperos naturais, eu estimulo bastante, né, o consumo de temperos naturais para a gente evitar o máximo possível de temperos prontos, sal, sazon, esses temperos, né, que a gente utiliza, que são ricos em sódio e conservantes, que não, né, só fazem mal para o nosso coração e também retém muito líquido, né? Lembrando da questão do tratamento de câncer de mama, os pacientes queixam-se bastante da retenção hídrica. Então, eu sempre desestimulo o consumo de industrializados e de temperos prontos, porque acaba muito sódio, retém mais líquido. Então, por si só, o tratamento, né, o quimioterápico, ele tem esse efeito colateral de retenção. Então, nós temos que pensar em práticas, né, a dietoterapia específica para controle da retenção nesse momento para essas pacientes. Então, lembrando, né, gente, para cada sintoma, para cada efeito colateral, tem uma dietoterapia específica, uma conduta específica para minimizar esses efeitos e fazer com que os pacientes consumam, né, os alimentos e que tenham o maior conforto possível nesse momento. Karina, então, oi. A questão do açafrão ali, tipo no arroz. Tá. A pessoa vai colocar uma colherinha na panela de arroz para todo mundo. Isso não vai ser o suficiente de ingesta para a pessoa, né?
Ju, é importante que, tipo... além da questão, né, desse consumo para toda a família, que é importante, sim, tenha um consumo, né, uma colher, nem que seja uma colher de chá por dia, né, que esse paciente consuma. Tanto numa preparação, assim, claro, teria que ser individual, né, o familiar fazer para esse paciente com essa quantidade, para ter esse efeito protetor tão expressivo. É importante que a quantidade seja calculada, ela seja diferente da porção da família inteira, porque dependendo, né, Ju, como tu falaste, a gente vai colocar uma colherinha para uma quantidade grande de arroz para toda a família, não vai ter o efeito benéfico que a gente espera para esse paciente. E às vezes ele nem consegue comer tanto arroz, né? Então tem que ser naquela preparação que é bem aceita, né? Como por exemplo esse paciente, ele colocava na banana. Ele falava que nessa preparação ele conseguia comer banana, então ele adicionava na banana e, né, acabava aceitando bem o açafrão No do caso, a sulfuro. gente pode misturar na canela, Pode, porque daí, tipo, bota a banana com canela e coloca ali, ele some no meio disso, né? Só exatamente. pode... A canela tem potencial ativo antioxidante, ela é importantíssima, assim como o cacau, que eu vou falar também daqui a pouquinho. Só tem que cuidar, Ju, para pacientes hematológicos, a questão da plaquetopenia, né? Porque a canela ela estimula maior fluxo sanguíneo. Então, se esse paciente, claro, em grandes quantidades, pensando em grandes quantidades, mas temos que lembrar que é importante cuidar, porque ela, né, aumenta a questão da pressão sanguínea e muitos pacientes têm plaquetas baixas durante o tratamento, então tem que só dar uma cuidadinha nesse sentido para não exagerar. Mas sempre olhando os exames, né? A Nutri olha os exames também, cuida. Então, para a gente melhorar o máximo possível. Também a questão da anemia, que ocorre muito, a questão de, às vezes, eles perdem muita albumina, hipobunemia, então usar uma proteína adequada para cada caso. Então, tudo isso é importante. A questão do alho e da cebola, né? Nós temos, assim, claro, tem pacientes durante o tratamento que não toleram pela questão do odor do alho, enfim, ocorrem muitas náuseas. Mas, como fator, né, protetivo e preventivo, o alho e a cebola todos os dias na nossa alimentação é importante. Pela questão desse fitoquímico que esses alimentos possuem, né? Os organosulfurados. Então, que eles protegem tanto questão cardíaca, tanto a questão, né, de outras doenças crônicas, ele tem um efeito protetor. Aveia, é muito importante a gente consumir também aveia, no iogurte, numa batida de fruta, em cima da banana, no mamão. Todos os dias, uma colher de sopa, até 2 é importante, dependendo, né, do peso do paciente. Porque ela tem, assim, ela tem também, como eu disse, né, fitoquímicos que protegem o organismo. Ela é uma substância, ela é um alimento considerado anticâncer, então ele tem efeito protetor. E faz diferença se vai ser o farelo ou a farinha Pode ou ser em flor? forma de farelo, pode ser triturada, né? É importante que ela que seja realmente assim a quantidade certa e consumida diariamente. Falamos das frutas vermelhas anteriormente, né? A questão do tomate, do morango, da melancia, pela questão, né, do licopeno, por ter esse poder antioxidante, então são alimentos importantes também. E lembrando aqueles que a gente falou no início da live, né, que é importante o consumo, assim, paciente em tratamento quimioterápico, eu falo bastante também do consumo de brócolis, né? Tem que consumir bastante brócolis, 4, 5 vezes na semana, porque ele tem um efeito protetor. Ele tem um efeito bastante importante no sentido de resposta quimioterápica, ele tem um efeito protetor no organismo, aumenta a imunidade. A preparação pode ser variada, pode ser refogado, pode ser, né, no molho branco, como tolerar, no macarrão, na lasanha, mas que seja consumido. É muito importante pela questão, né, todos esses alimentos verdes escuros da família das brásicas, né, eles são importantes porque eles são ricos, né, nessas substâncias que aumentam a imunidade. Importante também lembrar, claro, que a gente vai cuidar de cada paciente e respeitar os seus efeitos colaterais. Muitos, né, todos esses
verde escuros, eles causam bastante flatulência, eles são folhosos, né? O cheiro pode não agradar muito, a questão, né, durante o preparo pode causar náuseas. Então, para cada sintoma, nós temos algumas práticas e dicas para combater esses efeitos colaterais e ele não deixar de consumir aquele alimento. Então, para cada efeito... Um exemplo, no caso desse... Falo por nós, assim, no caso, quando tem os chás, né? A Lu, nossa nutri, conhecida Lua também, que fez a nutrição fitoterápica, né? Ela fez a especialização, né? Ela usa bastante chás, de repente, fazer esse uso junto com o chá, pode procurar uma nutricionista ou mesmo contigo. Claro, Nós temos na nossa equipe a Luciane Smith, que era a nossa primeira nutri, que hoje ela não está mais em Santa Maria, mas ela segue estudando, né, e contribuindo com o nosso trabalho, né? Ela tem uma nutrição integrativa, né? Como é que é a funcional. Funcional, fitoterápico. Fitoterápica, exatamente. Então, também, quem tiver as dúvidas, podem colocar aqui as perguntas para nós. A gente já está com o nosso tempo estourando aqui, né? Então, no fim, a gente tem uns parabéns para vocês aqui. A Terezinha, obrigada por nos acompanhar. Seja bem-vinda. Uma pessoa que me perguntou antes, um treinamento. Eu disse, os nossos treinamentos acabaram de acabar. O último que vai ter é o da Karina agora, que é da parte da nutrição. E depois não sei se vai ter quando voltarem os presenciais, né? Que a gente consegue contribuir mais nessa parte de cuidado, né? No teu caso, não. E no caso que eu estou pensando na próxima live, que a gente vai falar um pouquinho de administração da alimentação interal, né? Neste caso de quem faz dieta em casa, ele pode também usar a mesma coisa que tu está falando, ele só vai bater no liquidificador e vai fazer, ou não, é diferente daí? Gi, é diferente, porque assim, ó, como tem um risco maior de contaminação, assim, mais é pela questão de manipulação de alimentos, sabe? Então, a gente não auxilia, não estimula, sabe? Utilizar esses alimentos ali via dieta integral. Então, mas a gente utiliza uma dieta específica para, né, aumento da imunidade, tem dieta específica para, né, com mais ômega 3, com mais arginina, tem módulos proteicos que a gente pode estimular, utilizar fora a dieta integral de caixinha para aumentar e corrigir, digamos assim, um catabolismo proteico, uma hipobunemia. Então, tudo isso, né, cada dieta tem esses nutrientes específicos. Não seria, nesse caso, debater e colocar, entende? Eu já fiz uma pergunta bem específica, né? Na verdade, eu acho que cada pessoa, assim, na verdade, quando ela está vivendo o caso, né, ela tem aqueles dramas específicos, né? Enfim. Sim. A Karina, para quem está nos assistindo, a Karina está disponível. Depois esse vídeo vai subir para o YouTube, então eu peço para quem está olhando esse vídeo nas nossas redes agora ao vivo, pode compartilhar com amigos nutricionistas. Pode ser internamente mesmo, se não quer botar no seu Face, é muito importante que a nossa intenção chegue a mais pessoas. Assim, quem tá aqui assistindo contribui bastante para a nossa energia e para a gente conseguir ter resultado. Geralmente, esses parabéns que tem, ou a Neide acabou de botar aqui, estou aprendendo, né? Então, assim, eu vejo que o nosso trabalho e a nossa intenção de que o conhecimento seja compartilhado dessa maneira, enfim, hoje tem várias coisas gratuitas, mas tem muitas coisas que não são tão reais assim, né? Então, é importante esse nosso know-how todo ser compartilhado, 1 ou 2 ou 3, e aí eles vão sabendo e vão falando para os outros, e eu acho que a gente já atingiu o nosso objetivo. Acho não, fico feliz e sinto que atingimos um objetivo da gente estar além das paredes de uma geriatria, né? Porque a gente, tanto a Karina, que trabalha em hospital, quanto a Juliana, que trabalha no Dolce Vita, e eu, nós somos fruto de um espaço físico que falava para 10 pessoas, ou para 20 clientes, ou para mais 50 familiares, e o nosso mundo era esse, né? Hoje, por exemplo, a gente está aqui, daqui a pouquinho eu vou olhar essa live e ela já foi vista, tipo, 300 vezes. Então, isso é um estímulo para mim. Eu, geralmente, no dia das lives, eu vejo, quantas vezes será que já assistiram a nossa live, né? Então,
é importante para nós, assim, para a continuidade de que a gente se mantenha nesse nosso projeto, né? E que nós tenhamos mais ideias, assim. A Cá vai estar aqui de novo conosco na semana que vem. Eu não sei como é que está o teu script aí, Cá. Tem alguma coisa assim que tu não concluiu, porque eu saí para atender um telefone, uma desculpa. Rapidinho. Não, estamos concluindo até pela questão do tempo, né, Gi? Mas, não, só finalizando a questão ali dos alimentos. Uhum. Pode. A questão dos verdes escuros, como eu havia falado, né? Então, focando bastante nisso. O cacau também é muito importante, pessoal, pela questão dos flavonoides, né? Pela proteção cardíaca. Então, o consumo do cacau é importante. As frutas cítricas, laranja, limão, pela vitamina C, protegem o nosso organismo. A questão da graviola é bastante discutida, bastante perguntada pelos pacientes. Karina, eu posso consumir chá de graviola? Porque se fala bastante, né, que a graviola, não só se fala, mas como é já estudado, a graviola ela tem um potencial considerado anticâncer como preventiva, mas durante o tratamento nós temos que cuidar muito a questão dos chás, a questão, né, em específico, o chá de graviola, porque ele pode ter um efeito hepatotóxico. Então, sempre perguntar para a Nutri, cada caso é um caso. A graviola, por si só, ela tem esse efeito preventivo, mas durante o tratamento nós temos que cuidar o modo de preparo, como que ela é consumida para não prejudicar o paciente, né, durante o tratamento quimioterápico. A questão da uva, né, se fala bastante, isso já é bem estudado, a questão do resveratrol, a uva roxa, né, pela questão dos flavonoides, todos os roxos são importantes, em específico a uva, né, porque ela vai estar protegendo o nosso coração, ela vai estar aumentando a nossa imunidade e também cuidando, protegendo contra diversos tipos de cânceres. A questão da soja, né, bastante discutida, ainda tem estudos, né, in vitro, estudos em animais, é bem discutido a questão dos alimentos ricos em soja durante o tratamento, né? Então, tudo isso a gente tem que ver, cada caso é um caso, o paciente ele é individual, eu gosto de falar bastante isso, né? Assim como os nossos, né? Os nossos idosos, a gente trata individualmente, respeitando a história desse paciente, não é só a doença ali isolada, né? Então, saúde não é só ausência de doença, saúde é ver o ser humano como um todo, seus aspectos fisiológicos, culturais, seus aspectos biológicos, né? Então, levar em conta o ser humano como um todo. Isso tudo eu procuro nos meus atendimentos para que a gente tenha uma conduta individual, uma avaliação individual. Cada caso é um caso, não somos máquinas, né? Somos seres humanos. Então, fica aí a reflexão que devemos, né, não só olhar a doença, não só o paciente que vai lá tratar, o paciente que tem aquele câncer que vai tratar, fazer quimioterapia, mas como um todo, né? E para isso, a dietoterapia é tão importante, a nutrição, os outros profissionais, trabalhar junto é muito importante na área da oncologia, em todas as áreas, né? Então, isso é muito importante. E fica, né, o desafio para nós, nutris, fazer esse paciente se alimentar bem, de forma equilibrada, minimizar os efeitos colaterais, dar o maior conforto no momento de se alimentar possível, né, focando nos nutrientes e na comida de verdade. Né? Claro que nós utilizamos suplementação sempre que necessário, né? O paciente oncológico necessita de mais calorias, de mais proteínas, de mais nutrientes, porque o metabolismo por si só muda todo, né? Há um catabolismo, há um gasto energético mais elevado do que um paciente cirúrgico, do que um paciente, né, diferente cada caso. Então, mas assim, fazer com que ele coma, né? Então, esse é o nosso maior desafio. Acho que fica. Aí eu fico à disposição, gente, para qualquer dúvida. Se eu souber responder. Obrigado, Cá. Obrigada quem está nos assistindo. Quem está nos assistindo aqui pelo Instagram, eu estou às vezes olhando para o lado, porque eu estou olhando os comentários do Facebook, e a gente está pelos dois Facebook, do Como Cuidar Idoso e do Dolce Vita Geriatria. E agora o Arthur botou o linkzinho aqui do dia 11/11, que é do teu workshop, né? Que a gente vai ser muito legal. Vai ser. Agora sobre esse assunto. E ficou aí pendente mais. Verde Oncologia entrou agora, boa noite para vocês. Então, por exemplo, é importante para nós estar unido a essas pessoas todas que trabalham nesse universo, né? É legal. Sim.
Obrigada, Ká. Até terça que vem, tá? O que faltou complementar, quem está assistindo essa live depois pode pegar essa live, esse ao vivo dentro do Facebook, pode fazer as perguntas aí nos comentários, que a Karina não tem, mas eu vou estar respondendo aqui, eu printo a tela e mando para ela, ela me responde, eu passo para vocês, mas a Karina tem Instagram, tá bom? Mais uma vez, tem o material da Karina para quem quiser. Tu botou aí, Arthur? Acho que o Arthur não botou os nossos livros, da Karina, da Juliana, então todos que a gente já fez na plataforma, pode botar o / livros ali, como cuidar dos / livros. Obrigada, Ká, então. Muito obrigada, pessoal. Obrigada. Boa noite. Obrigada, Ká. Então tá. Bom, para quem está assistindo essa live aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou até compartilhar isso aqui. Agora, eu vou compartilhar rapidinho essa tela aqui, só um minutinho, vou compartilhar rapidinho. Opa, o anfitrião, Arthur, aí, meu nosso suporte, libera aí para eu poder... Liberada a tela, eu vou só compartilhar aqui essa tela para mostrar para vocês o que a Karina vai dar no dia aqui, né, no workshop dela, no dia 11/11, né, nutrição oncológica. Então, ele é das 19 às 22 horas, e isso eu conhecendo a Karina e conhecendo nós, isso não tem limite para acabar, tá? Ele é surreal, o preço é um preço dentro da nossa realidade, estudantes e familiares é R$60 é nada, e profissionais R$120. E o que vamos ter? Como é realizada a avaliação funcional, passo a passo de como fazer, quais os métodos de avaliação, a dietoterapia, os anticonceptivos. Olha, tá todo o tema aqui, tá, pessoal? Então, é pelo Google Meet também. Então, vocês podem digitar ou clicar no Instagram do Dolce Vita Geriatria, os links estão na bio, tá na bio também da Nutri Nina Martelli, que é a Karina, né? E aqui é a nossa plataforma, esse aqui é o nosso Instagram, também está na biografia aqui do Como Cuidar Idoso, e esse é o trabalho que a gente vem fazendo, a gente pede que vocês falem de nós, falem para todo mundo que a gente está contribuindo com os idosos e com a saúde das pessoas nesse período de pandemia, de uma forma social. Eu sempre penso que esse trabalho é de uma forma social, e está dando tudo certo, estou bem feliz. E fico muito feliz em estar aqui junto com a Ká. Eu tenho uma saudade, porque a gente se reunia no escritório, tomava chimarrão, e a Ká visitava eu toda hora. Na verdade, a Juliana vai na geriatria ainda, né? Eu é que não vou muito assim, eu vou meio escondida e não tem mais aquele chimarrão. Nem com clientes e nem com os nossos profissionais. Um beijão, Ká. Um beijo, meu coração. Beijo, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.